movimento que a gente tem observado de recuperação da economia global depois dos picos mais severos causados pela pandemia do Covid-19, ela vem impactando positivamente também no mercado de algodão, que foi um dos mercados que mais sofreu durante as crises e os momentos mais severos também da pandemia. Então, a gente vê os dois movimentos caminhando juntos e os preços, obviamente, refletindo essa condição, não só no mercado internacional, mas também no mercado brasileiro. Claro que cada um respeitando as suas particularidades e as suas proporções. Para a gente entender que momento é esse deste mercado, um mercado tão importante entre as commodities, que também estão num momento bastante interessante de ser observado e analisado, a gente convidou o Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, para nos trazer, portanto, esse panorama e entender aí quais serão as tendências e o que a gente tem que estar de olho quando a gente fala do mercado de algodão. Não é isso, Peri? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Carla, muito obrigado, sempre um prazer participar aqui com vocês. É exatamente isso, esses são os principais drivers do mercado, é isso que a gente tem que estar de olho quando a gente analisa e quando a gente tenta entender como que esse momento tão único da macroeconomia vai afetar os preços de algodão, consequentemente a rentabilidade dos produtores e consumidores de algodão, não só no Brasil, como também no mundo todo. Se a gente começa tratando da commodity algodão, especificamente, olhando para os preços na Bolsa de Nova York, Peri, a gente tem de fato esse acompanhamento das cotações da economia global se recuperando também? É claro esse movimento? Exato, é muito claro. Historicamente ele é claro, mas nos últimos 12 meses ele ficou mais claro ainda. Então, quando você tem ali o pico da pandemia, entre março e abril do ano passado, você tem preços historicamente muito baixos aqui no Brasil. E a partir do momento que as nações mais ricas do mundo, e o Brasil não foi exceção, injetam dinheiro nessa economia através de pacotes de auxílio, né, e resgate, a economia se recupera, as projeções de PIB para 2020 e 2021 se recuperam juntos e você vê o consumo do algodão se recuperando ao mesmo tempo. Então, no pico da pandemia, chegou-se a projetar uma queda de 9,5% do PIB brasileiro. E isso foi quando o algodão esteve abaixo de 50 centavos. Com uma injeção nunca antes vista de dinheiro, tanto no mercado como europeu quanto nos Estados Unidos, e também numa proporção menor no Brasil, essa economia foi se recuperando, essas projeções foram se recuperando, esse dinheiro foi utilizado para o consumo de bens de luxo, nós vimos desabastecimento de várias cadeias de suprimento, tanto no Brasil quanto no mundo, e o preço do algodão vem a rebote e ele sai ali abaixo de 50 centavos para bater alguma coisa acima de 95 centavos em menos de 12 meses. Essa recuperação ela vem em linha com esse estímulo mundial e com a recuperação da economia mundial. E esse PIB brasileiro, que em algum momento é projetado a 9,5% de queda, fecha o ano passado com 3,8%, 3,5% de queda, o que é bastante otimista. O PIB da China, por exemplo, foi positivo no ano passado. Então, os países realmente tiveram sucesso em resgatar a economia mundial e a demanda do algodão vem junto com ela. A gente observou diversos elos da cadeia do algodão, desde a produção até a industrialização, sofrerem com esses momentos atípicos causados pela pandemia. Esses outros elos, né, também estão aí retomando o seu fôlego, Peri? Interessante a sua pergunta. Aqui na Stonex, nós assessoramos não só os produtores, desde o produtor de 300 hectares até o produtor de 200 mil, como também os consumidores, né? E no meu caso, os consumidores são as indústrias têxteis, as fiações. Então, a gente consegue acompanhar bem de perto. Interessante perceber como em março e abril, algumas delas fechadas, né? Você tinha uma incerteza muito grande do que ia acontecer, você tinha muito receio, inclusive com relação ao fluxo de caixa. Procurava-se preservar ao máximo o fluxo de caixa e garantir a sobrevivência da empresa. Isso março-abril. Quando você chega ali já em agosto, setembro, aquela injeção do auxílio emergencial vai direto na veia da economia, transformada em bens de luxo, entre eles o têxtil, e você vê essa demanda disparar como nunca antes. Então, algumas empresas que a gente
assessora, elas passam de nada de pedido em abril para algo como 4 vezes a sua capacidade de produção em pedidos em outubro, né? Então, nesse curto espaço de tempo, essas empresas têm a demanda recuperada, conseguem recompor suas margens, e aí a gente vai discutir qual delas consegue se beneficiar mais desse movimento, mas no fim do dia elas se beneficiam sim, e a maior parte delas teve um bom ano em 2020, os balanços que estão saindo agora comprovam isso, foram anos bons para a indústria têxtil, em que se pese toda a incerteza, todas as horas mal dormidas, né, de março a abril, mas elas voltam em outubro e fecha-se o ano de uma maneira bastante positiva. Interessante observar que, da mesma forma negativa como a pandemia impactou esse mercado e essa cadeia de uma forma total, a recuperação também veio muito rapidamente. Esse movimento era esperado, Peri, ou se esperava algo muito mais cadenciado, muito mais escalonado, degrau a degrau, a despeito do que aconteceu efetivamente? Eu sempre gosto de dar esse dado, que é para a gente ter uma ideia do que aconteceu no ano passado. Então, em 2008, nós tivemos uma recessão mundial, né? Sim. E os Estados Unidos responderam a essa recessão pela primeira vez injetando dinheiro na economia. Eles chamaram na época de quantitative easing. Eles injetaram de 2008 até 2020, então em 12 anos, 2,8 trilhões de dólares em 12 anos. Em 12 meses de 2020, eles injetaram 14 trilhões. Então, é importante colocar números para a gente ter uma ideia da dimensão e do tamanho dos pacotes de resgate que foram injetados na economia. Foram 14 trilhões injetados no ano passado diretamente no M1, né, na base monetária, mais 1,9 pelo menos aprovados para esse ano. E ninguém esperava, ninguém nunca viu isso acontecer, esperava ser alguma coisa de resgate, mas não nessa magnitude. Esse resgate veio de uma maneira muito maior do que qualquer pessoa esperava, e eu costumo dizer que tem dois tipos de analistas de mercado: os que foram pegos de surpresa pela recuperação da economia mundial e os que estão mentindo, viu, Carla? Os que sabiam que ia acontecer, não tem não, tá? Então não se esperava não. É interessante isso porque, de fato, quando a pandemia estava ali no auge, a gente ainda tem problemas muito sérios, é até difícil falar isso, mas assim, quando a pandemia estava ali no auge, a gente realmente, a gente tinha muita gente dizendo, não, realmente vamos amargar anos de prejuízos imensuráveis. De outro lado, não, vamos nos recuperar no piscar de olhos. Todo mundo sabia um pouco e quase ninguém sabia efetivamente o que ia acontecer. E percebo que para o algodão foi mais ou menos assim, você tem toda a razão, Peri, concordo contigo. Quando a gente fala desse movimento de 50 cents para 95 por libra-peso, o que isso sinaliza para o mercado do algodão, de acordo com o seu histórico, de acordo com o comportamento dos preços dessa commodity especificamente? É uma clara tendência de alta ou trata-se de um momento pontual e específico para refletir esse cenário atual? Então, existe uma frase em inglês que diz que o que te trouxe aqui não necessariamente te leva adiante, né? O que a gente tira disso? Esse dinheiro foi canalizado para bens de consumo e principalmente bens de luxo, né? Então, foi uma renda extra que entrou para a maioria das pessoas e essa renda foi canalizada para bens de luxo. Eu sempre dou esse exemplo para explicar qual que é a diferença do algodão para a soja, por exemplo. Então, imagina que você tem um casal, esse casal compra 2 litros de óleo de soja e aí gasta R$8 em cada um, R$16 por mês, e ele compra uma camisa a cada 3 meses, tá? Agora imagina que esse casal recebeu um aumento e agora eles estão ganhando o dobro. Provavelmente essa renda extra não vai para a soja. Eles não deixam de consumir 2 litros de soja e passam a consumir 3 porque estão ganhando mais. Mas aquela camisa que era comprada há 3 meses pode ser que passe a ser comprada a cada mês e meio, talvez até todo mês. Então, essa renda extra, quando ela entra, ela é canalizada para bens de consumo e, por isso, essa demanda explodiu no algodão e, por isso, esse preço subiu. A característica desse ciclo atual de demanda, né? E aí a gente vai discutir se já é um super ciclo de commodities ou não, mas, enfim, é um ciclo maior de todas as commodities, é que a indústria, dessa vez, ela está reticente em aumentar sua capacidade de produção. Uhum.
porque eles entendem que essa demanda vem de uma injeção de dinheiro que eles não sabem se vai continuar. E que entre eu e você, não é sustentável que continue, né? Os governos eles se endividaram muito mais, a relação PIB-dívida aumentou em todos os países, e a gente não sabe qual vai ser a consequência disso no médio prazo, porque isso nunca aconteceu. Mas assim, a gente sabe que não dá para ficar injetando 14 trilhões de dólares na economia e nem o Brasil ficar fazendo o auxílio emergencial todos os anos. Então a indústria sabe que essa festa uma hora vai acabar. E ela não investiu em aumento de capacidade de produção. Então o que você tem é um desencontro, você tem uma demanda muito maior do que a produção. E a resposta para uma demanda maior do que produção é a inflação. Essa inflação ela já foi detectada no Brasil, e nos Estados Unidos é engraçado ver como semana a semana as pessoas estão lá com uma lupa procurando sinais se essa inflação está vindo ou não, mas sabe-se que uma hora ela vai chegar. Então, minha resposta para você é a seguinte: esse super ciclo aconteceu, essa demanda deve continuar por mais algum tempo, mas até os 95 ela veio por causa da super demanda. Daqui para frente, ela vai acontecer se houver algum problema agora nos fundamentos de produção, tá? Se a produção for mantida ou aumentada no Brasil, nos Estados Unidos, a gente espera não que retorne no curto prazo, essa demanda deve continuar por pelo menos mais 12 meses, esses preços estão firmes, mas romper a barreira do $1 e continuar um pouco mais para cima, uma coisa que só aconteceu 2 vezes nos últimos 30 anos, disso vai depender algum problema agora na produção, que pode acontecer nos Estados Unidos, no Brasil, na Índia, na China, enfim, em um dos grandes países produtores. E nesse momento a gente não tem essas sinalizações, né? A gente está com a safra americana em andamento e as condições de clima me parecem bastante favoráveis para o algodão também. Você tem alguma sinalização no teu radar de preocupações com oferta, Peri? Nos Estados Unidos, o cenário mudou bastante nos últimos 30, 40 dias, né? Então a gente vinha de uma seca histórica no Texas. O Texas é responsável por mais de 55% do algodão dos Estados Unidos. E é interessante notar que os Estados Unidos eles têm um seguro que nem todo mundo está familiarizado. Então existe um seguro nos Estados Unidos em que você planta e se você não colhe, se por algum problema climático você não consegue colher, você vai e você consegue acionar esse seguro. Da mesma forma que você aciona o seguro de um carro, se o seu carro bate, tá? E aí você é indenizado. A indenização desse seguro, o preço pelo qual você vai ser indenizado, é determinado em fevereiro. E só para te dar uma ideia de números, no ano passado, o preço de referência para essa indenização era de 68 centavos. Esse ano pulou para 83. Então, esse ano, a indenização desse seguro está muito interessante. Então, a gente está vendo a área que foi plantada igual ao do ano passado, não porque os preços do algodão necessariamente estejam bons, nem porque as condições climáticas estavam boas, muito pelo contrário. Quando eles começaram o plantio, eles estavam amargando no Texas uma seca quase que histórica de 6 meses. Mas o preço da indenização do seguro era muito boa. E essa é a função do seguro mesmo, é fazer com que eles plantem mesmo que as condições sejam incertas, tá? E o seguro fez esse papel e eles plantaram. Então, nós esperávamos uma quebra maior do que o USDA estava projetando. O USDA ele acreditava que 17% da área plantada ia pedir esse seguro e ia deixar de colher. Você pede esse seguro, você abandona a tua safra e deixa de colher. A gente chama essa estatística de área de abandono. No ano passado foi 28%, esse ano ele acreditava em 17%. Nós acreditávamos que esse número seria muito maior, ainda acreditamos que tem espaço para ele subir, mas aconteceram chuvas aí nos últimos 40 dias, exatamente quando o plantio estava acontecendo, e essas chuvas amenizaram essa seca no Texas. Então, hoje a situação não está tão crítica, ainda não está salva, tem espaço para acontecer muitos problemas, tem previsão de furacões, como aconteceu no ano passado, enfim. A gente está só no começo da história, só 40% da área do Texas foi plantada na semana passada, esse ano deve estar em 50%, ainda tem mesmo metade do plantio para acontecer. Mas nesse momento, as condições climáticas elas só podem deteriorar o que está projetado. Dificilmente a gente vai ter uma melhora do plantio. Então, os Estados Unidos estão nesse momento de plantio, vem de uma seca grande, choveu um pouco, melhorou a seca e está todo mundo olhando. A gente chama de mercado climático, esse mercado mais nervoso em que varia, tá? Isso do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, ainda
tem volatilidade, as condições estão incertas, ainda não está garantido que nós vamos ter uma safra boa ou um abandono baixo nos Estados Unidos. Peri, se a gente traz as condições do algodão chinês para essa análise, quais são os nossos pontos de atenção? Porque a gente sabe que quando a gente trata de commodities, a China é ponto de atenção comum para todos eles e para o mercado de algodão não é diferente. Haja vistas que é um player importante aí desse mercado. Quando a gente traz a China para essa análise, quais são os seus pontos de atenção e o que a gente tem que observar de impacto para o mercado? Nos últimos 60 dias aconteceu uma coisa extremamente interessante na China. Já no ano passado, o governo de Donald Trump ele passou a prestar atenção em um grupo de direitos humanos que vinha advocando em favor de uma minoria que existe no leste da China. Então, essa minoria ela é uma minoria étnica que estava dentro da qual a religião islâmica estava crescendo e o governo da China criou então naquela região o que ele chama de centros de reeducação, em que ele pede para que as pessoas que fazem parte dessa minoria estudem para entender melhor qual é o papel delas dentro do Estado chinês, aprendam uma profissão e se tornem membros mais produtivos dessa engrenagem que é o Estado chinês. Uhum. Grupos de direitos humanos começaram a denunciar que esses lugares de centros de reeducação, como o governo chama, eram lugares de que essas pessoas não podiam sair quando quisessem. Então, eles deveriam ser chamados de centros de trabalho forçado, ao invés de centros de reeducação. E o governo Trump passou a prestar atenção nessas denúncias e estabeleceu um ban, que eles chamam, né? Então, um impedimento de importação de algodão de toda aquela região. Isso no primeiro momento. Certo. No segundo momento, ele entendeu que 1 de cada 5 produtos têxteis do mundo tinha algodão daquela região. E que, além disso, era impossível rastrear que peça tinha esse algodão e que peça não tinha esse algodão. Ele voltou atrás e baniu apenas 1 ou 2 fábricas daquela região, ao invés de todo o algodão daquela região. Isso foi no ano passado. Quando chegou esse ano, 14 marcas extremamente importantes do cenário mundial, estou falando de Nike, H&M, Puma, Converse, essas marcas também fizeram um manifesto dizendo que não permitiriam mais que os seus produtos fossem produzidos com algodão de Xinjiang. Uhum. Então, isso foi o que as marcas fizeram. A gente vê a todo tempo marcas colocarem press releases politicamente corretos na mídia, né? Mas dessa vez foi diferente, porque o governo chinês tomou isso como uma afronta pessoal e subiu uma hashtag "Eu tenho orgulho do algodão de Xinjiang", e essa hashtag teve 1,2 bilhões de curtidas em 48 horas. E mais que isso, eles retaliaram essas marcas, fazendo com que elas sumissem das prateleiras das principais cidades da China e chegaram a fazer com que as lojas dessas marcas desaparecessem do que seria o Google Maps chinês, que é controlado pelo governo, e do Uber chinês também. Então, se você quisesse comprar numa loja da Nike naquele momento em Pequim, você não ia achar essa loja no mapa, porque o governo mandou desaparecer. Gente. E aí a gente ficou muito curioso para ver, né, se essas marcas, enfim, iriam até o fim ou voltariam atrás. A impressão que a gente tem hoje é que eles deixaram o confronto de lado, acharam melhor não confrontar o governo no primeiro momento e retrocederam, e, enfim, hoje essa história é um pouco que morreu. Mas foi interessante ver naquele momento, algumas pessoas me perguntam se isso vai ter um impacto no mercado. A impressão que a gente tem é que foi um movimento que aconteceu, voltou, retrocedeu, colocou de volta na caixinha, e no médio, curto prazo, isso não deve ter nenhum impacto na demanda ainda, tá? Mas é um ponto de atenção que a gente tem que olhar. Pode ser que num futuro próximo essa caixinha se abra e volte a aparecer. Mas nesse momento não é um fator que a gente está levando em consideração nas nossas projeções de mercado, cara. Interessante, né? Como a China, ela nunca para de surpreender, né, Peri? Ela nunca para de surpreender. Essa semana a gente está aqui focado nessas questões todas dessa interferência do governo chinês no mercado de commodities. Hoje, pequenos participantes ali do mercado, de alguma forma, né, a China proibindo os bancos de vender para produtores de commodities e pequenos investidores. É uma coisa louca o que o governo chinês consegue fazer no mercado
global. A China espirra, o mundo fica doente, salvo questão da pandemia, pelo amor de Deus. Mas essa era uma frase que o mercado já usava muito, muito antes do coronavírus, né? É um país único, Carla. Toda vez que eu tento explicar a dimensão da China no algodão, eu conto essa história de um amigo nosso um amigo australiano que conhecia fábricas de fios do mundo inteiro, fiações no mundo inteiro, e ele visitou uma fábrica na China e era 3 vezes maior do que a maior fábrica que ele já tinha visto na vida. Ele ficou impressionado, ele falou, isso daqui é gigante, nunca vi um negócio desse tamanho. E ele pede para falar com o dono da fábrica, e ele diz para o dono, olha, o senhor está de parabéns, eu nunca vi uma fábrica tão grande na minha vida. Essa fábrica é monstruosa e eu não tenho ideia como é que o senhor consegue gerenciar uma fábrica tão grande. Ele falou, você gostou da 12? Você precisa conhecer a 16. A 16 é maior, vou te levar lá para conhecer. Isso dá uma ideia do tamanho da escala que é aquilo lá, tá? Você tem, Pois não, eu por sempre favor. posso dizer, tem uma fábrica, tem um comprador chinês que compra mais ou menos a exportação toda do Brasil em volume, tá? Só isso. Então, a gente não faz ideia do tamanho que é. Ficou para trás aquela ideia de que era um país em que as fábricas as coisas eram mal feitas. Hoje eles têm uma tecnologia monstruosa. Eu estava falando com um amigo meu da Bosch, que faz componentes para carro. Ele falou, Peri, nossa, a fábrica moderna, mais moderna do mundo, nossa, está na China. A tecnologia que a gente tem lá, a gente não reproduz em nenhum outro lugar do mundo. Então, eles conseguiram dominar realmente essa seara de produção. E é um player importante pelos próximos anos, tá? A gente tem que prestar atenção, entender e tentar antecipar. Peri, quando a gente traz toda essa realidade do mercado internacional para o Brasil, que tendências a gente tem para o nosso produtor? Porque a gente sabe que o algodão é uma cultura extremamente delicada, tem custos de produção elevados, e a gente tem ampliado muito, de forma muito competente o nosso market share quando a gente fala de algodão. Quais as tendências para o nosso mercado, para o produtor brasileiro que está investido nessa cultura? Uhum. É verdade o que você falou, Carla. Ano a ano, a gente aumenta o nosso market share, a reputação do algodão brasileiro. Eu, particularmente, vendi o algodão brasileiro lá fora durante alguns anos. Eu pegava um avião, ia para lá, falar direto com as pessoas que compravam. Eles reconheciam a qualidade e a razão é porque o nosso produtor é bom, o nosso algodão é bom, assim, sem nenhum ufanismo, tá? Eu escutei isso em diversas línguas. A gente tem que se orgulhar de toda a nossa cadeia agropecuária, mas a cadeia do algodão, ela é exatamente como você falou, são investimentos grandes e o produtor é um produtor mais tecnificado, mais instruído no momento de tomar suas decisões com relação ao mercado. E tem que ser assim, porque os deslizes também custam mais caro no algodão, né? O que eu tenho para dizer para o algodão, para o pessoal no Brasil, é para tomar cuidado. Vai ser um ano bastante atípico também. A Conab está prevendo uma produtividade esse ano 2% menor do que a do ano passado, e a gente vê com muito ceticismo esse número. Uma parte muito grande, mais de entre 80% e 90% do algodão dos estados do Mato Grosso, né, que é o nosso estado que mais produz, ele é safrinha. Esse ano nós tivemos as chuvas atrasadas, vocês estão acompanhando isso no milho, isso está acontecendo no algodão também. Então, uma parte grande desse algodão safrinha foi plantado fora da janela de plantio. A gente deve estar falando aí de algo entre 30% e 40% desse algodão safrinha que deveria ter sido plantado em janeiro, tendo sido plantado em fevereiro, então certo, fora dessa janela. E se as chuvas tivessem sido boas, ainda assim a gente teria uma queda de produtividade pequena. Acontece que essas chuvas, dependendo de onde você olha no Mato Grosso, elas foram muito ruins. Em alguns lugares elas foram menos ruins, em alguns lugares elas foram ok. Mas em nenhum lugar nós tivemos chuvas espetaculares em abril e maio esse ano, sim. como nós tínhamos tendo nos anos anteriores. E o problema disso é que isso impacta diretamente uma fase muito importante da cultura aqui dentro. Então, a gente está esperando sim que essas projeções de produtividade caiam. A gente está esperando aí mais uns 30 dias para entender exatamente quanto vai ser colhido, mas para mim está quase claro que a Conab vai ter que rever essa produção de algodão brasileiro que ela está projetando para essa safra para baixo. E o USDA também vai ter que prever para baixo. A nossa pergunta
já que o consumo interno está mais ou menos dado, é para onde vai a exportação do Brasil. Se a gente tiver uma exportação 10 a 15% menor do que foi esse ano agora, a gente teve exportações recordes, né, nessa safra que se encerra agora em junho, mesmo que essa exportação seja menor, Carla, a gente ainda vai ter um dos estoques de passagem mais apertados de muito tempo. Então, existe uma tendência de realmente ter uma escassez de algodão aqui dentro, dos compradores terem que competir para conseguir comprar esse algodão, dependendo principalmente da exportação, tá? Ou seja, são fundamentos que ajudam, inclusive, na formação de preços melhores. Sim, sim. Espera-se que os preços se mantenham firmes ou subam aqui dentro. Nesse momento, a gente está vendo isso no mercado interno. A gente está em maio e a gente está vendo o basis, que é a diferença de preço do algodão brasileiro para o algodão lá fora em dólar, subir. Ele tem aumentado muito. Quem está tendo que comprar, pagar mais caro, né? Esse diferencial. E a gente acredita que essa situação está mais confortável do que vai ser no ano que vem. Existe uma tendência que isso aconteça ainda mais no ano que vem. Então, o que a gente está dizendo para os nossos clientes é que existem ferramentas para que eles se protejam, consigam comprar um piso para garantir que eles vão receber Nova York alto, como está agora, mas que no caso de Nova York disparar, existe uma possibilidade que isso aconteça, eles também recebam uma parte, pelo menos, dessa alta, né? Então, eu estou comparando mais ou menos, são os produtores que venderam o soja a R$ 90 o saco no ano passado, que é um preço fantástico, historicamente, mas era importante que eles tenham comprado uma participação de alta para que, caso os preços fossem a 150, como aconteceu, eles também recebessem uma parte disso. Tá. Esse é o momento que a gente está no algodão. A gente está em preços muito bons, mas o que eu tenho sugerido para os produtores é que eles não fixem esses preços e sim comprem ou proteções de queda ou participações de alta e fixem, de modo que se o preço subir, eles não sofram do estômago, entendeu? Essa é a ideia. É gestão de risco, né, Peri? É preciso fazer uma estratégia inteligente, eficiente e que garanta esses bons momentos para o produtor brasileiro, de forma que ele esteja também protegido de eventuais baixas ou possa aproveitar eventuais novas altas e novos patamares que esses preços venham alcançar, né? Esse eu acho que é o próximo desafio da agricultura brasileira. Nós temos os melhores produtores do mundo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, a minha ideia é que eles, além de serem os melhores produtores do mundo, se tornem também os melhores vendedores do mundo. Então, para isso, eles têm que fazer a mesma coisa que eles fizeram para se tornar os melhores produtores do mundo. Eles contratam consultorias como as nossas, eles estudam, eles entendem como as ferramentas acontecem e passam a usar ferramentas mais sofisticadas do que tentar simplesmente adivinhar qual é o momento que o algodão está melhor e tentar vender nele, né? Então, esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão e a gente está aqui para isso. Eu percebo que hoje na notinha que o CPEA trouxe sobre o mercado nacional, ele fala também sobre, neste momento, os produtores de algodão estarem um pouco mais retraídos em efetuar novos negócios diante de preços que caíram um pouquinho aí nessas últimas semanas de maio. É uma tendência também, é uma sinalização pontual e a tendência de que, de fato, eles voltem a participar dos negócios mais adiante, Peri, ou eles tendem realmente a ficar um pouco mais retraídos agora? A gente. É verdade o que ele está dizendo, e o que a gente está vendo no indicador CPEA é que o indicador CPEA ele tem um atraso em relação ao que acontece no mercado, né? Então, Nova York explode, as tradings as tradings corrigem os preços dela imediatamente, os produtores têm acesso a esses preços, mas o indicador Exalc vai demorar alguns dias. Todo indicador no mundo inteiro é assim, o Exalc, Kotl, qualquer indicador que você olhe, ele vai demorar alguns dias para digerir aquilo. Sim. E essa queda que está acontecendo agora, ela está acontecendo por causa do dólar e não por causa de Nova York. Então, os preços em dólar, eles continuam ou se mantêm, enquanto os preços em reais desceram. E é por isso que a gente pede tanto para os produtores saírem, alguns deles, hoje é uma minoria, mas tem produtores que ainda têm esse ciclo de vender o Exalc, vendendo o indicador Exalc, porque, na verdade, 75% a 80% do custo desse produtor é em dólar, Carla. Então, o preço em real, na verdade,
não faz muita diferença para ele, apesar de ser a moeda nominal onde ele vive. Se 80% do custo dele, 85%, é em dólar, ele tem que estar preocupado com quanto de dólar ele vai fazer nesse algodão, né? Então, o CPEA está correto na análise dele, essa análise é uma análise do que aconteceu com os preços em real, porque o dólar cai de 5,50 para 5,20 quase, agora volta para 5,30, enfim. A gente está com um dólar momentaneamente baixo em relação ao que estava há 30, 50 dias, né? E é isso que o indicador está refletindo. Mas o produtor tem que estar atento para separar isso do preço em dólares e tentar sempre pensar em dólar, que é a moeda que realmente importa para ele, a moeda que paga as contas dele no fim do dia. Certamente. Peri, um grande prazer receber você para essa conversa aqui tão detalhada, com informações tão importantes e estratégicas para o produtor de algodão. Espero que você esteja conosco aqui mais vezes no Notícias Agrícolas para a gente fazendo atualização desses dados e mantendo os nossos cotonicultores sempre com tudo na ponta da língua para fazerem bons negócios, tomar boas decisões. Mais uma vez te agradeço e já te espero para as próximas. Carla, um prazer enorme estar conversar aqui contigo. A gente está sempre à disposição de você, dos produtores e de quem assiste o seu programa no Notícias Agrícolas, que a gente é fã, a gente está sempre acompanhando. E, bom, o que precisarem, a gente está sempre à disposição. Aqui na Stonex a gente atende desde o produtor de 300 hectares até o produtor de 200 mil. A gente atende desde a fábrica que compra uma carreta de algodão por mês até a que compra 7 mil toneladas, tá? A gente está aqui à disposição e sempre um prazer estar conversando com você. Sempre que quiser, é só chamar que a gente vai vir. Combinado, Peri. Obrigada, viu? Até a próxima. Bom trabalho para você. Boa quarta-feira. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Senhoras e senhores, Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex, trazendo um cenário detalhado, né? Tudo aquilo que você precisa entender para acompanhar estes mercados esses preços do algodão que estão aí surpreendendo. Hoje temos uma pequena correção do mercado, baixas que variam de 6 a 21 pontos aí nos principais contratos negociados para libra-peso na Bolsa de Nova York. Contrato julho valendo 82,54 por libra-peso. Se a gente vai lá para 2022, março, 82,90, maio, 82,82. E a gente tem um mercado hoje bem próximo da estabilidade, sem grandes oscilações, passando por essa correção. É muito interessante observar aí nos últimos meses o que fez o mercado de algodão, passando de 50 para bater nas suas máximas ali nesses últimos meses em 95 centos por libra-peso. O que acontece? O mercado de algodão vem sendo, e a sua demanda vem sendo principalmente estimulada por essa retomada da economia global. E como os dois mercados, o comportamento da economia global e a demanda por itens como roupas, sapatos, roupa de cama, mesa, banho, tecidos pelas indústrias têxteis, tudo muito alinhado com o comportamento, né, da economia mundial, com essa retomada, os processos de vacinação caminhando no mundo todo e tudo mais, a gente vê que essa recuperação do mercado de algodão, ela acontece até surpreendendo quem acompanha diariamente, como é o caso do Peri, por exemplo, e outros especialistas, analistas e até os próprios produtores e os compradores de algodão, as indústrias têxteis também, porque foi uma recuperação, uma retomada bastante significativa, pujante e consistente. Então, agora a gente precisa entender o que acontece daqui para frente, porque não é uma demanda completamente inelástica como é, por exemplo, a demanda por alimentos, então a gente precisa acompanhar. Aqui para o Brasil, os preços cederam um pouquinho por conta do dólar, que veio recuando, se a gente for comparar, né, a moeda americana em relação aos últimos meses. Hoje, inclusive, a gente tem o dólar de volta aos 5,30 com uma baixa de agora 0,61%. Então, em reais, os preços cederam um pouquinho, o que deixou os cotonicultores mais retraídos nos negócios, mas na medida em que esses preços forem, então, registrando patamares um pouco melhores, as vendas também começam a ser retomadas. Excelente informação, excelente entrevista. Caso você esteja chegando agora a esta conversa, já vai estar disponível na íntegra para você rever, então, a entrevista do Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex, nesta quarta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui, mas na sequência tem mais informação, mais boletins para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Até mais!